Olá pessoal, meu nome é Fabiano Magnino, sou médico fisiatra e hoje nós estamos começando o nosso 16º episódio com muita alegria e satisfação em ter vocês aqui conosco, né? Desde já convido vocês a acessar o nosso canal, ativar o sininho e compartilhar o link desse episódio, tá? Hoje, com muita honra, nós vamos ter um novo patrocinador, o nosso novo colaborador, que é a Reviscon. Eles já nos patrocinaram e agora estão de volta, uma parceria mais sólida, firme. É um medicamento que eu uso no meu consultório e, enfim, eu estou muito feliz de trazer a Reviscon com nós de novo, com nós novamente, para esse propósito que é o podcast, levar informação. E esse produto, eu posso falar para vocês, eu utilizo no meu consultório. Então, é um ótimo produto para você que tem dor articular, as tendinites, bursites, as ites, as inflamações articulares. Saiba que esse produto é excepcional porque eu utilizo no meu consultório e quem me acompanha sabe disso. Bom, hoje eu estou com uma convidada mais que especial aqui, né? Uma pessoa que quando eu vim para Mato Grosso, ela me recebeu muito bem. Trabalho na clínica dela, tá? Ela é minha médica, né? E hoje a gente vai falar de um tema que é de suma importância para muita gente, que atua na qualidade de muita gente, que é a dependência dos óculos e como que a cirurgia refrativa pode ajudar nisso aí. Então, queria apresentar para vocês a doutora Ana Rafaela. Olá, pessoal. Muito feliz em estar aqui. Obrigada, Poxa, Fabiano. é uma honra te ter aqui. Para quem não sabe, pessoal, quando eu vim para Mato Grosso, a doutora Ana Rafaela ela tinha um programa na TV ao vivo, ela me convidou para participar. Isso já se faz alguns anos, né? Já. Mas, assim, é com muita alegria que tem, não só pela amizade que nós criamos, trabalhamos na clínica, eu trabalho na clínica dela, mas pela capacidade que ela tem e o know-how que ela tem na especialidade dela, uma pessoa formidável, uma pessoa de família maravilhosa. E prazer mesmo te receber aqui, viu, Ana? Obrigada. Bom, você, eu já sei, você é natural cuiabana, né? Passou algum tempo em São Paulo, se especializando. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua formação pra gente, por favor. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Fabiano, e boa noite aí a todos. Então, eu fui para São Paulo, né, depois de formada médica, formei aqui na Universidade de Cuiabá, né, na Unic, e fui para São Paulo fazer, né, a especialização, a residência médica no Hospital SEMA, que é um hospital que é só oftalmo e otorrino, e ele é 24 horas, né, coisa que a gente não tem aqui em Cuiabá ainda, né, um hospital 24 horas aí da parte, né, da parte da oftalmologia. Foram 3 anos no Hospital SEMA. Lá foi muito conhecimento, porque como assim, é um hospital que teve um problema, demanda, muita né? demanda. Então, eu vi todo tipo de coisa, seja lá rara, seja lá comum, tinha lá, né? Então, coisas que muita gente só viu no livro, eu tive o poder ali de conhecer aquilo e estava com os chefes lá maravilhosos, que têm assim, uma capacidade absurda ali, um conhecimento absurdo. Depois que eu saí do Hospital SEMA, eu fui fazer córnea, né, no Complexo Hospitalar Padre Bento, em Guarulhos. Fiz 2 anos de córnea, de especialização em córnea, lá no Hospital Padre Bento, com o doutor Luiz Antônio Vieira e o doutor Márcio Henrique, um é da USP, outro da Unifesp, assim, currículo fantástico, né? Sim. Depois que eu fiz córnea, eu fui fazer cirurgia refrativa no Hospital do Servidor Estadual, em São Paulo, com o Dr. Laerte Goldbach, também com um currículo fantástico. São Paulo é São Paulo, né? São Paulo é São formação, Paulo. né? E outra, acho que você também está num hospital de livre demanda. É aquele negócio, para quem faz residência e tudo, pôr a mão na massa é fundamental, né? Onde você vai pegar habilidade. Quando você pega uma porta de entrada aberta, Sim. vem de tudo. Vem de tudo. Então, você vê de tudo. E isso, para o médico, é muito importante. Exato, exato. Então, assim, na minha residência, eu chegava de plantão, né? Lá a gente tinha plantão de oftalmologia. Eu somente atendia 100 pessoas, então a gente tinha um fluxo muito grande ali de pacientes e com isso eu adquiri um conhecimento muito bom, né? Quando eu fui fazer as subespecialidades, tanto de córnea quanto de cirurgia refrativa, eu digo assim que eu também tive muita sorte, porque eu fiz cirurgia refrativa e a gente teve o poder ali de fazer com a mão na massa, que nem todo mundo tem quando faz um fellow de cirurgia refrativa, por conta do custo, né, que a gente tem na cirurgia refrativa. Então, não é uma cirurgia que tem pelo SUS.
A maioria das residências médicas ali a gente acaba ocupando, né, hospitais do SUS. Então, o Hospital do Servidor Estadual, como eles são ali um plano deles, né, eles tinham essa cirurgia ali e é ali que a gente realizava, né, a cirurgia refrativa. Casou bem, né? Casou muito bem. Então, assim, eu digo que eu tive muita sorte em toda a minha trajetória. E eu vou te falar, eu sempre quis ser oftalmologista. Quando eu entrei para medicina, eu não pensei em fazer outra coisa. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Você sempre já foi? Sempre, sempre. Eu fui fazer medicina porque eu queria ser oftalmologista. Eu sempre quis, eu sempre tive essa paixão pelos olhos. Eu acho que eu já sei o porquê, eu vou te perguntar. Então, eu não sei se vocês sabem. Você passou muita raiva, né? Eu usei óculos desde... Essa é a minha pergunta. 10 anos de idade, eu vi né? Eu tava dando uma olhada aqui, você tinha 6,5 graus de miopia? 6,5 graus de miopia. Diz pra mim aí, como é que é? Você enxerga que tá ali na tela ali? Não, eu não enxergava nada, assim, tirava o óculos, não via nada, né? Era uma pessoa totalmente dependente. Assim, eu tinha que ter 3, 4 óculos. Se uns quebrasse, eu precisava do outro, porque senão eu não enxergava. E conta um pouquinho aí, o que acontecia assim que você... Porque assim, creio eu que essa decisão de fazer oftalmologia foi muito baseada... Foi. Nesses percalços e eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo no consultório médico, que eu falei, não, eu preciso fazer oftalmo. Um dia eu cheguei para fazer minha consulta de rotina no consultório. Você tinha quantos anos? E eu devia ter uns 15 anos, novinha por aí. Ainda, novinha. E aí o oftalmo falou assim para mim, olha, seu grau diminuiu. Aí eu assustei, porque assim, meu grau só subia. Aí eu falei assim, nossa, mas como assim diminuiu? Ele falou, não, porque a sua córnea aplanou, né? Esse é o princípio da cirurgia refrativa. Foi assim que descobriram a cirurgia refrativa, Sim. né? Fazendo aplanamento da córnea. Sim. Exato. Aí eu falei, nossa, que legal. E aí eu comecei a me interessar por aquilo. Ele falou, nossa, sua córnea é muito especial. Eu falei, pô, já tenho uma córnea especial ali. E aí aquilo foi me guiando ao longo de todo o tempo. Eu falei, poxa, que legal, né? Eu quero conseguir diminuir o grau sempre, né? E é isso que a gente faz na cirurgia refrativa. Sim. Eu faço um aplanamento da córnea para diminuir o grau e a pessoa voltar a enxergar. Então, desde aquele momento, eu falei, não, eu preciso fazer oftalmologia, porque eu quero ter essa satisfação do grau sumir. Gente, assim, quem já fez cirurgia refrativa sabe, é um negócio fenomenal. Você acordar enxergando tudo. Pra vocês terem uma ideia, quando, né, você dorme, você vê lá o pontinho do ar-condicionado, você vai deitar para dormir, você vê aquele pontinho do ar-condicionado brilhando. E quem tem grau vai ver aquilo ali tudo, né, explodido, aquela imagem explodida. Sim. E quando você acorda da cirurgia refrativa, que você vê o pontinho... Nossa. Entra em êxtase, né? É fantástico. Você uma acorda sensação única, creio. E você vê aquele pontinho certinho ali, você fala, gente, eu tô enxergando. Muito legal. Eu acho assim, você devolve qualidade de vida, né? E outra... Total. Poxa, a pior coisa que tem é você enxergar mal. Né? Sim. Então, ou você, como você às vezes está sem dente. Né? Exato, você não está se sentindo legal, né? Nossa, sensacional. E vem cá, e como que essa experiência de vida sua, o que você leva disso para os teus pacientes no consultório? Então, eles devem perguntar, exato. Né? A primeira coisa que quando a pessoa chega no meu consultório, eu pergunto para ela, eu falo, você se incomoda com os seus óculos? Porque a questão do incômodo com óculos não é ele ter... 1 grau ou ele ter 6 graus. Não é o cara que tem 6 que se incomoda mais. Às vezes a pessoa tem 0,50 e ela se incomoda muito. Aquele óculos, ele perturba ela. Eu esqueço meu óculos e eu não enxergo direito, fico com dor de cabeça no final do dia, já tem a restrição na minha carteira de motorista, eu esqueço, o policial me pega. Você está falando aí, hoje eu estava à tarde no Detran, para quem não sabe, nós somos médicos do tráfego. Sim. Né? E hoje eu peguei um candidato lá assim, que ele tem um óculos. Eu falei, doutor, isso é muito chato de usar, eu nem trago, nem trouxe para... Ando com ele, né? Cara, e realmente, né? E isso, quando acho que você fala do teu caso para os teus pacientes, é uma forma até de ver a qualidade do que você tinha e o que você melhorou, né? Então, assim, o que a gente tem que perguntar para o paciente? Te incomoda? O óculos, o que ele faz na sua vida, né? Ah, não, me incomoda. Então, vamos tirar. Não importa se você tem meio ou se você tem 5. Vamos retirar o óculos. Ah, o óculos não me importa. Tudo bem usar ou não usar. Aí você começa a fazer aqueles questionamentos. Ah, tudo bem usar ou não usar. Mas e aí? Já chegou alguma vez? Você foi no parque aquático, por exemplo. Como é que você fez? Porque a gente não pode usar lente de contato na água, na piscina. Muita gente não sabe disso, mas totalmente proibido. Sim. A pessoa fala, não enxerguei. Fala, então Faz assim... a cirurgia.
Então, creio eu que você usou já de histórias que você já vivenciou lá Sim, atrás e leva para o seu consultório, né? exato, Você porque deve ter assim, passado por isso, né? muito. Quem é míope sabe o transtorno que foi na pandemia usar máscara, aqueles Nossa, embaçamentos no verdade. óculos. Horrível, né? Horrível. Você botava a máscara, dava óculos. Exatamente. Então, Tampava às tudo. vezes, a pessoa está tão acostumada a usar o óculos que ela não percebe todo o transtorno que ela tem durante o dia para usar aquele óculos. Mas na hora que ela para pensar e começa a lembrar, ela pensa, não, o óculos realmente dá uma atrapalhada, né? Não, e atrapalha mesmo. E vem cá, vamos falar um pouquinho de doença agora, que eu acho que o nosso público... Você sabe que o nosso público aqui, a gente tem muito estudante de medicina Bacana. e pessoas do dia a dia Sim. comum. Então, eu acho que vai ser bem legal. Quais são as doenças oculares mais comuns que aparecem no consultório, assim? Olha, é engraçado, porque é muito de região, viu, Fabiano? Quando quando eu estava lá em Sabia. São Paulo, acho que a gente tinha causa do clima? conjuntivite. Por causa do clima, poluição. A gente tinha conjuntivite, assim, a torta e a Muito direita. seco, né? Muito seco. Era muita conjuntivite. Aqui a gente vê que as pessoas já falam assim pra mim, doutora, tá na época de conjuntivite, né? Porque Os pacientes já sabem. já é impressionante, fica né? meio sazonal. Enquanto em São Paulo era o tempo todo, toda a todo. vida a gente tinha conjuntivite ali, né? Mas o que é mais comum de doença no consultório, né? Além das conjuntivites, a gente tem aqui em Cuiabá bastante herpes ocular. Pego bastante herpes ocular, né? Os erros de refração em geral, Sim, miopia, astigmatismo, hipermetropia. Mas herpes? Por quê? Herpes. Fabiano, não sei te explicar. A gente sabe que o vírus da herpes ele já está aí, né, no nosso Incubado em organismo. muita gente, né? Exato. E ele vai vir, né, apresentar ou não. Aqui em Cuiabá a gente tem uma boa apresentação da herpes ocular, Sim. né? Eu tenho uma quantidade. Coisa que lá em São Paulo, por exemplo, você não, Não via tinha tanto, né? tanto, não via tanto. A gente via um caso ou outro assim de herpes, mas não era essa quantidade que eu tenho de pacientes aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá tem uma por causa quantidade da grande. manifestação um pouco mais imunidade mais baixa, uma coisa Pode desse ser. sentido. O que eu vejo dos pacientes, a maioria deles é estresse. E é engraçado que você pensa assim, pô, São Paulo é uma Mas cidade São Paulo, estressante, São exato. Paulo não tem? Mas eu acho que o paulista ele já está acostumado nesse ritmo Sim, mais vai se estressante. adaptando, né? Exato. E às vezes quando sai disso, sente até falta. Exatamente. E aqui em Cuiabá o pessoal é um pouco mais calmo. Então, quando entra nessa pilha, ele fica mais estressado. Né? É uma coisa cultural. Eu, quando fui para São Paulo, demorei a acostumar a esse ritmo agitado. Quando voltei, eu demorei a acostumar com o pessoal que estava mais devagar, entendeu? Então, eu acho que Então, herpes, conjuntivite, que a gente tem Conjuntivite. bastante. Terçol, igual o meu menino estava hoje, pra terçol. quem não sabe, vocês seguem a Ana Rafaela no Instagram, por favor. O filho dela, tadinho, tá com o olhinho todo inchado por um terçol, né? Isso. Nossa. Então, é assim, as doenças mais prevalentes. Agora, né, de doença mesmo que vai causar problemas, a gente tem glaucoma, que também é muito prevalente no consultório. E muita gente tem a dúvida seguinte, doutor, eu tô com glaucoma porque meu olho tá doendo. E o que eu falo para os meus pacientes, gente, dor de glaucoma é uma dor insuportável. Sim. Você vai para o pronto atendimento, né? Então, o glaucoma ele é uma doença silenciosa, assim como a hipertensão, tá? Então, você tem que ir ao oftalmologista Com frequência porque poder... é o aumento da pressão lá dentro, né? Exatamente. Então, assim, você tem Pressão que ir. ocular. Senão, você não vai ser diagnosticado de glaucoma. Quando for, já está muito avançado, porque ele só vai dar sintoma, né, em casos avançados. E aí, a outra doença, catarata, né? Que a gente tem aí, na maioria dos idosos, a gente já tem a catarata. Esse é o nosso próximo assunto. Mas o glaucoma, eu vejo ele assim mesmo. É um aumento da pressão ocular, né? Aumento da pressão ocular. ocular. Diabetes, como hipertensão. Exato. Então, pessoal, o podcast aqui também está para levar informação para vocês. Não deixe de procurar o seu oftalmologista, porque vai chegar um momento que esse glaucoma já está avançado e aí não tem mais o que você fazer. Exatamente. Muito o que fazer, né? Isso acontece muito aqui em Cuiabá, porque as pessoas não têm a rotina, a frequência, o hábito de ir ao oftalmo. Ele acha assim, eu não uso óculos, eu não preciso ir ao oftalmologista. Isso é totalmente errado. Me tira uma dúvida aqui. E a questão do oculista? Os pacientes aqui têm muito hábito de não ir ao oftalmo e ir ao oculista, né? Exato. Eu vejo paciente que até assim, porque você pensa assim, a pessoa às vezes foi num oculista porque não tem plano de saúde, não tem condição. Mas não. Não é? Não é. É para tirar o peso das Exato. costas, a consciência, né? Eu tenho pacientes que têm plano de saúde, têm tudo e foram no famoso exame grátis. Gente, mas você tem um plano de saúde, para que ir num exame grátis, né? E a gente tem que lembrar que o oftalmologista, ele vê as doenças oculares. Então, quando você vai no oftalmo, você vai fazer um check-up de glaucoma, você vai avaliar se tem catarata, você vai avaliar se tem alguma retinopatia ali, né? Principalmente porque a gente tem uma alta prevalência de diabetes, né? Sim.
Exato. Então, assim, tem que ir ao oftalmo. Ah, mas eu não sinto nada, eu não uso óculos. Tem que ir ao oftalmo, né? Só cortando você um pouquinho, vamos falar um pouquinho só uma dúvida minha, a retinopatia diabética. Fala para o nosso pessoal que está em casa, porque a diabetes também é uma doença silenciosa. Sim. Quantos anos pós-diabetes o paciente já pode ter lesão vascular na retina? Se for diabetes tipo 2, normalmente, né, ela sendo cuidada, tá bem cuidada, em 10 anos ele já vai ter alguma alteração. Mas a gente sabe que Não cuida. nosso perfil não cuida Exato. de diabetes. Então vai ser antes, né? 5? Fabiano, não tem exatamente esse dado, mas a gente sabe que é bem antes. Bem Vai antes, né? depender ali do controle glicêmico daquele paciente. O que a gente sabe? Hemoglobina glicada acima de 7,4, tá? Vai já ter uma chance muito aumentada de retinopatia diabética. E 7,4 é um nível bem elevado. É um né? nível elevado, mas a gente pega muito no consultório, os hemoglobina. Eu já peguei hemoglobina glicada de 9,8. Que isso? Para quem não sabe, pessoal, a hemoglobina glicada é o acompanhamento do comportamento da sua glicose, do seu açúcar no sangue nos últimos 2, 3 meses. E para quem é diabético, a meta é de 5,5%. A gente está falando de 7,4 é porque uma glicose está bem Sim, descompensada. está bem Né? descompensada. Porque a retinopatia diabética, ela vai vir principalmente nesses casos que são bem descompensados, né? A gente tem a retinopatia que vai já iniciar, mas é leve, você não está perdendo a tua visão. Então, se você controlar bem a diabetes, por mais que apareça ali uma retinopatia, ela vai ser uma retinopatia leve, você vai enxergar, né? O caso de perda de visão é daquelas pessoas que não acompanham. Longevas, né? Por muito tempo. Exato. E aí é aquela história. O que acontece? A pessoa chega no consultório chorando e falando, doutora, não quero perder minha visão. Mas o que você fez nesses 10 anos pregressos, entendeu? Eu consigo tratar o agora, eu consigo impedir a progressão. Eu não vou conseguir exatamente corrigir o para trás. Eu acho que esse é o maior problema dessas doenças mais prevalentes no Brasil, né? As pessoas deixam para ir ao profissional médico quando já está com sintoma. Exato. E muitas dessas doenças são silenciosas. E a pessoa não tem dimensão do estrago que ela pode fazer. Por exemplo, a diabetes também altera a função renal. Exato. E com 3 anos de diabetes compensado, você já tem uma nefropatia iniciada ali. Então, o negócio é ir e prevenir antes de ter que remediar. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho da catarata, né? Ela é inevitável com o envelhecimento, certo? Como é que previne ela e quando que a cirurgia é indicada? Então, a gente não tem uma forma de prevenir a catarata. Inclusive, tem um monte de fórmula mágica aí na internet, exercício ocular, vitamina. Cuidado com tudo isso, mentira. hein, pessoal? Cuidado, a internet veio para ficar, mas a gente tem que filtrar bem, né? Exato. Então, assim, não tem uma forma de prevenção. Todos nós teremos catarata e ainda bem que teremos, quer dizer que nós estamos vivos, né? Porque se você não tiver, é porque você já partiu, tá? Então, assim, todos nós teremos. Ah, mas a minha bisavó, com não sei quantos mil anos, não operou, enxergava a linha e a agulha. Gente, vocês têm que entender o seguinte, catarata é uma doença que miopiza, ela faz miopia. Se eu tenho miopia, me ajuda para perto. Então, por isso, sua bisavó conseguia costurar, porque ela estava miopizada justamente porque ela tinha catarata, né? Só que hoje, a gente não é igual os nossos, né, avós e bisavós. Nós estamos na ativa até 80 anos, 85. A gente tem colega trabalhando com 85 anos. A sobrevida aumentou, né? Exatamente. Então, assim, a qualidade da visão que eu preciso hoje, ela tem que ser muito superior à qualidade da visão que eu tinha no passado, né? Perfeito. Antigamente, uma pessoa que estava com 85, ela aposentou, vai ficar mais em casa, ela precisava de uma visão para as coisas rotineiras ali da casa dela. Hoje em dia, não, eu preciso dessa visão para trabalhar. Então, eu preciso de uma visão muito mais nítida. Então, por isso, a gente tem que operar a catarata, para justamente você conseguir manter todas as suas atividades do dia a dia. E por volta de quantos anos? Fabiano, em torno dos 60 anos a gente 60? Já tem uma catarata, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina, a partir dos 55 anos eu já posso operar. A gente tem os que a gente chama de facorrefrativa. Ele ainda tem um cristalino mais para o transparente, mas eu já posso operar até para ele não precisar usar mais óculos, né? Porque daí eu já coloco uma lente trifocal ou multifocal, que é para longe e para perto ali dentro do olho e ele se livra dos óculos. Perfeito. E o glaucoma que você citou também, ele é silencioso, né? Silencioso. Muito silencioso, né? Como é que sabe se esse glaucoma tem risco ou não para a pessoa? Então, a gente tem diversos tipos, né, de glaucoma. Fechado, aberto, conta um pouquinho para a gente. Exato.
O de ângulo aberto, que é o mais comum, né? A gente tem uma prevalência muito maior, né? O que a gente vê no dia a dia no consultório, o de ângulo fechado ele é um pouco mais raro e ele costuma dar essa crise de glaucoma com dor no olho, a pessoa fica com a visão embaçada na hora, não enxerga e tem que ir para um pronto atendimento. O de ângulo aberto, que é o mais comum, não, né? Para pressão dar algum problema, isso aí demora. Eu tenho pacientes com um ângulo aberto que às vezes estão com 40 de pressão, que é bem alta, mas como ela veio subindo gradativamente, ele não sente, né? Certo. Então, às vezes, ele chega no consultório com a pressão muito alta. O normal da pressão, né, é dos 10 até os 21, sim, né? E só vou saber a tua pressão se eu medir no consultório. Medir, né? Exato. E, além disso, a gente vai ver o nervo óptico, né? O nervo óptico, ele tem que ter uma escavação que a gente chama de até 0,3, né? Que é como se fosse um buraquinho que a gente tem ali dentro do nervo. Acima de 0,3, a gente já considera aquele nervo suspeito. Todo mundo que tem pressão alta nos olhos tem glaucoma? Não, tá? Você pode ser hipertenso ocular e não ter glaucoma, vai depender do teu nervo óptico ali. Da integridade dele, né? Exatamente, só que para isso eu preciso de um acompanhamento. Então, não adianta você ir no oftalmo hoje, viu que a pressão tá ali em torno dos 25, que já está acima do normal, e não aparecer nunca mais. E esse acompanhamento tem que ser feito de mais ou menos... O ideal para o hipertenso ocular, para a gente realmente falar, não, ele é um hipertenso, ele não é glaucoma, de 6 em 6 meses. Porque daí eu vou fazer aquele acompanhamento, né? Excelente, hein? Exato. E aí eu vou saber se ele de fato é hipertenso ou se ele tem glaucoma. Ou seja, pessoal, não tem como você fugir do oftalmologista. Não caia na bobeira de ficar indo em oculista. Porque isso é uma prática totalmente errada e quem vai sofrer a consequência é você que está fazendo isso, né? Exato. E vem cá, tem alguns medicamentos que são contraindicados, né? O paciente, sim, alguns não, vários, né? Né? Cita alguns aí para o nosso público. Exato. Aí que... O glaucoma de ângulo fechado, a gente tem que ter muito cuidado com os antidepressivos tricíclicos, né? Triptilina, exato, né? A gente tem crises de glaucoma aí com a bupropiona, é muito comum. BUP, né? Pessoal que fuma para parar de fumar, exato. Um antidepressivo, o pessoal usa muito. Bem comum ter crise de glaucoma se a pessoa tiver ângulo fechado ali, né? E a gente tem um colírio que todo mundo ama, compra em qualquer lugar, é bem baratinho, né? Aí. Que é aquele do frasquinho azul, que ele pode fechar o ângulo também, né? Então, se a pessoa tiver ângulo mais fechadinho, você pinga uma gotinha daquele, pronto, acabou, a visão foi embora. E olha como é a gravidade das coisas. A amitriptilina é um remédio muito comercializado para muito dor, usado. Que eu trabalho com dor. É usado para... É um antidepressivo, para quem não conhece, né? Usado para insônia, né? Então, assim, ele pode levar mal para pacientes que têm o glaucoma, certo? Sim. É que tem que ter, na verdade, não precisa ser necessariamente o glaucoma. Ele tem que ter o que a gente chama de ângulo mais fechado. Sim, mas assim, como é que o paciente vai saber isso? Não tem como, ele tem que ir no oftalmo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, se o paciente está fazendo uso desse medicamento sem saber que tem um glaucoma de ângulo fechado. Então, assim, não tem como você fugir. Então, a melhor coisa que tem que fazer é o quê? Procura o oftalmologista, vai nele, vê se tem esse glaucoma, se tiver que pressão que está. E daí para tratar, e o médico vai te falar, ó, esse medicamento você pode fazer uso, esse não pode outro. São medicamentos muito comuns. Muito comuns. Muito usados. Por exemplo, a amitriptilina, pessoal, ela tem na farmácia popular. Né? Então é um remédio muito comum. Fumante, né? Apesar que está caindo o número de fumantes, mas a bupropiona é muito utilizado para pessoas que querem parar de fumar. Né? Então, fica a ressalva aqui o conselho, né? Procure o seu oftalmologista. Né? E a fadiga ocular causada pelo uso excessivo Então, o que acontece? Das telas de celular? Conta um pouquinho pra gente aí. Todo mundo esquece que o olho, ele tem músculo, né? Então, eu sempre falo assim, se você ficar o dia todo na academia, não vai chegar uma hora que você não aguenta segurar mais nada, que a gente até treme. Fadiga, né? Fadiga. Exatamente. O olho é a mesma coisa. Então, assim, se eu fico o dia todo num computador, o dia todo num celular, né? A gente não tem mais descanso. Eu saio do computador, eu vou pro celular. Sim. Vai chegar uma hora que o teu olho não vai enxergar. O músculo vai fadigar, né? Vai fadigar. Porque para eu enxergar para perto, ele tem que fazer uma contração do cristalino para eu poder dar um zoom ali, digamos assim. Sim. Se você tá o dia inteiro dando zoom, vai fadigar. Então, a gente tem uma regra que a gente chama de 20-20-20, né? A cada 20 minutos, você vai parar 20 segundos e olhar para 20 pés de distância, que seria 6 metros. Então, você olha para 6 metros, conta até 20 e volta a fazer o que você está fazendo. Porque quando a gente olha para longe, o músculo ele relaxa. E aí vai te ajudar na fadiga. Veja se eu estou errado. Tem tempo que eu não vejo a parte de oftalmologia, mas são 4 músculos, né?
A gente tem, na verdade, 4 músculos retos, 2 oblíquos, mas o que vai fazer enxergar, na verdade, ali é o músculo que tem no cristalino, que ele vai segurar dele, né? E fazer um zoom. Isso. Perfeito. Então, vamos repetir a regra aqui pro pessoal. 20 minutos de leitura ou de tela, exato. Descansa 20, olha para 6 metros, descansa 20 segundos para acomodar, né? Exato. E isso é o que vocês aconselham para proteger a visão? Exato, a gente aconselha isso quando a pessoa está muito fadigada. Eu não consigo, aí eu vou fazer por você. O que a gente faz? A gente deixa um colírio para você usar todos os dias à noite, que vai fazer esse relaxamento muscular. Né? Porque não é aquele azulzinho, não. Né? Não é aquele azulzinho. Então, daí a gente deixa esse colírio que ele vai fazer esse efeito de relaxamento enquanto você dorme. A gente deixa à noite porque ele embaça a visão. Sim. Então, enquanto ele está fazendo o efeito dele, você está dormindo e não está tendo esse problema de embaçamento. Quando você acordar, o efeito já passou, mas o relaxamento ele já foi feito. E aí você não vai ter esse problema aí da fadiga. Excelente. Olha que legal, né? Cada dia que passa... A gente traz tanto convidado aqui, a gente aprende muito, né? Porque, assim, isso é muito de especialidade, né? Na faculdade, de uma forma geral, você aprende o básico. O básico. Né? A gente aprende muito, que legal, boa dica, eu vou adotar. Espero que vocês adotem também. E vem cá, para o nosso público aqui, quais são os sinais de alerta que a pessoa, puxa, está na hora... Porque assim, a gente pensa, quando eu começar a ter um pouco de cansaço na visão, eu não vou oftalmologista. Mas não é só isso, né? Sim. Quais são os sinais de alerta que aquela pessoa fala, eu preciso procurar o oftalmologista? Além do embaçamento visual, que é né, super comum, a gente tem algo que é muito prevalente, que é a coceira ocular, né? Aquele paciente que coça o olho o tempo todo, ele precisa procurar o oftalmologista, né? Porque a gente junta embaçamento com coceira, a gente tem uma outra doença que é prevalente, que é o ceratocone. Que vai, né, gerar um problema bem problema se o paciente for jovem, né? Então, assim, sentiu embaçado, coçou o olho, procura o oftalmologista. Não fica coçando o olho em casa. Eu não sei por que vocês ficam coçando o olho em casa. Vai procurar um oftalmologista, vai ver o que está acontecendo. Lacrimejamento também é muito comum, né? As pessoas ficam... O paciente aqui em Cuiabá, ele fala assim para mim, doutor, eu estou com uma lágrima ardida, né? Uma lágrima grossa. Tem que procurar o oftalmologista. Então, você sentiu... Qualquer coisa diferente no teu olho, vá ao oftalmologista. A pessoa não... O problema é a gente ter aquele pensamento assim, eu acho que é tal coisa. A gente tem que lembrar... Exato. Né? Que o olho faz o quê, gente? O olho ele fica vermelho, o olho ele lacrimeja. A grande maioria das doenças, o olho vai ficar vermelho, o olho vai lacrimejar. Então, com o olho vermelho e com lacrimejamento, você sozinho não vai conseguir se autodiagnosticar lá no ChatGPT. Sim. Tem que ir no oftalmologista. É não é? Hoje é. Agora não é mais Google, agora é ChatGPT. Ana é sensacional. E vem cá, me tira uma dúvida aqui, que é uma dúvida minha. As emergências, para onde que a pessoa vai? Pronto-socorro municipal de Cuiabá. Lá tem... Sério? Sério. Lá tem o pessoal, né, da residência do Júlio Miller, que vai fazer a avaliação ali dos casos. Mas, gente, é emergência. Faca no olho. Vai pro pronto-socorro. Pescar, o povo que pesca muito aqui no anzol. Tem muito esse do anzol, tem bastante. Então, assim, não é assim, meu olho amanheceu vermelho, vou pro pronto-socorro. Não, gente, é emergência de verdade, né? Aí você vai procurar ali o pronto-socorro municipal de Cuiabá. Mas, normalmente, quando você liga nos consultórios de oftalmologista, você fala que aconteceu um acidente, o pessoal encaixa, né? É mais difícil só no período da noite e final de semana. Fim de semana, às vezes, na emergência, né? Exato. Então, entendi. E vamos falar um pouquinho agora sobre a cirurgia refrativa. Sim. Quando é que ela apareceu? Vamos ficar falando de história, não sei se você sabe dessa informação, não quero te deixar em maus lençóis. Mas quando que ela ficou mais divulgada aqui para o nosso lado? Então, a gente já tem a cirurgia refrativa, né? Há muitos anos. Primeiro era aquela famosa cirurgia do bisturi, né? A ARK. O pessoal fazia incisões na córnea para conseguir causar essa planificação. Aí foi vendo que essa cirurgia, né, a longo prazo, ela não era interessante, né? O grau, ele tende a córnea, ela continuava planificando, ia gerando um grau para você de hipermetropia, ele invertendo ali. Depois disso, né, que eles foram analisando, né, foi lançado o laser, o primeiro ali, a gente fazia o LASIK, que era o corte, né, que a gente cortava, levantava a tampinha, aplicava o laser. Só que também começou a dar problema, né? Porque a tampinha que a gente fazia era muito grossa e desestabilizava a córnea. Porque assim, os problemas da cirurgia refrativa, nesses casos antigos, eles não eram imediatos, eles eram a longo prazo. Então, o paciente operou 10 anos depois, ele ia ter ali algum problema. Então, tudo isso foi modernizando. Daí, depois
do flap, né, que era grosso, criaram o PRK, que não fazia flap nenhuma, a gente faz a cirurgia sem abrir a córnea, né? Nossa, então melhorou demais, melhorou né? Esses muito. sintomas à distância de 10 anos pararam, né? Pararam. Com o PRK, a gente tem uma estabilidade muito melhor Só da para o nosso córnea. público, o que é o PRK? O PRK, você vai aplicar o laser direto na córnea. Eu vou só tirar o epitélio, né, de cima, que é a primeira camada ali de células, e depois eu já vou aplicar o laser direto. Eu não preciso cortar. Porque quando eu afino a córnea, vamos pensar comigo, vocês pegam aí em casa um chumaço de papel. Se eu tenho um grosso, é difícil de eu entortar, né? Se eu tenho uma folha só, eu entorto com facilidade. Então, o que acontecia no LASIK é que eu ficava com a córnea do leito residual fina, e aí ela entortava, né, no futuro. Depois do PRK, porque assim, nem todo mundo podia fazer PRK, né? O PRK eu precisava de graus um pouquinho mais baixos, não podia fazer graus altos. Então, criou-se o Fento LASIK, que eu fazia, abria a tampinha, mas era bem fininho, porque o corte não era mais com bisturi, era com laser. Então, eu preciso usar 2 lasers na cirurgia para fazer o Fento LASIK. Bem melhor, né? O corte menor, né? Exato, mais fino. E aí os riscos, eles diminuíram. Além disso, hoje a gente tem algo que a gente não tinha, né, antigamente, que são as tomografias da córnea. Antes eu fazia só uma topografia. Então, se a superfície era normal, eu ia lá, operava. Mas eu não sabia como era a parte ali interna da córnea. A tomografia são vários cortes, são né? vários então cortes. Dá para você delimitar melhor, Exatamente. Né? Então, eu consigo ver se a curvatura posterior da minha córnea tem alteração. Então, eu consigo operar com uma tranquilidade muito maior. Eu tenho um laser muito mais efetivo e eu tenho um exame muito melhor. Então, quando eu ponho um paciente na mesa de cirurgia, eu não vou falar que é impossível dar algum problema, porque na medicina nada é impossível. Mas, assim, é uma certeza quase que absoluta que não vai ter nenhum problema. Creio eu que os riscos de alguma intercorrência, alguma complicação sempre existe, mas são bem menores. São bem menores, reduzidos, bem né? reduzidos. A cirurgia refrativa, né, de forma geral, a córnea ela não tem sangue, né? Então, o risco ali de contaminação, ele é muito menor, né? Fora que a cirurgia refrativa, ela é feita no centro cirúrgico só de laser. Eu não tenho uma cirurgia feita no hospital, que alguém está operando apendicite. Não. Os riscos de infecção pós-operatória são muito menores. E quais são os maiores benefícios que vêm com a cirurgia refrativa? Realmente a qualidade de vida, Fabiano, porque você vai ter uma pessoa que fica independente. Você acorda de manhã, você não precisa de um óculos. Você vai para uma cachoeira, você pode descer a cachoeira, que você não vai perder o óculos ali, né? Nossa. Então, assim, são coisas do seu dia a dia, né? Que muda, né? Coisas do seu dia a dia que mudam. São pequenas coisas que fazem grandes mudanças ali na sua vida, né? E quem que pode realizar esse procedimento? Qual que é o perfil de ideal para... Então, o perfil ideal, você vai falar assim, quem é o perfil ideal de cirurgião de refrativa? Normalmente é quem fez especialização em córnea. Por quê? Eu vou operar o quê? A córnea. A cirurgia refrativa? Mas eu vou estar operando a córnea. Mas é claro que a gente tem vários oftalmologistas subespecialistas em outras áreas que fazem muito bem feito, né? Mas se fosse o ideal, porque assim, se tiver alguma complicação grave, alguma coisa, quem é que vai tratar? O especialista em córnea. Mas graças a Deus é uma cirurgia que não costuma ter muitas complicações. Então, assim, para o nosso público, a pessoa que tiver interesse, aquela pessoa que usa óculos, está cansada disso, tal, quer ter uma qualidade de vida melhor, você indica procurar um oftalmologista com especialidade em córnea. Em córnea e cirurgia refrativa, exato. Bacana. E quais são as principais técnicas disponíveis? São essas que você falou, né? Isso. E a tomografia, ela é encontrada em... A tomografia, a gente tem vários aqui em Cuiabá. Não, ele é um aparelho caro. É um aparelho caro. Então, a gente tem algumas clínicas oftalmológicas que realizam, né? Cada clínica tem o seu aparelho, né? Tem um nome comercial. E aí, eu sempre falo assim, quando você for no seu médico, você tem que pedir um nome comercial, infelizmente. Porque quando o pessoal liga, você fala tomografia, eles acham que é de nervo óptico. Por mais que você explique que é da córnea, às vezes o atendente ele não entende. Se a pessoa faz, vai vir uma coisa que o médico não quer. Exatamente, vai vir um exame totalmente diferente. Então, assim, eu gosto muito de fazer na própria tomografia do laser onde eu opero, né? Então, eu já coloco ali a marca do tomógrafo. Sim, e a acessibilidade para as pessoas que querem fazer, é fácil hoje de encontrar isso? A cirurgia e o aparelho? O aparelho. Aqui em Cuiabá nós temos
muito tranquilo de se encontrar, tá? Fora daqui também é bem tranquilo. Sim. Eu tenho uma amiga que é de Dourados, opera bastante. As minhas amigas de São Paulo, do Maranhão, lá de Imperatriz do Maranhão, opera bastante refrativa também. Então, assim, é só querer operar, né? Sim. Eu falo que a cirurgia refrativa, ela é algo que você está adquirindo para você, para o seu Sim. bem-estar, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Não tem preço, né? Não tem preço. Então, muita gente fala assim, ai, é caro. Mas tem outras coisas que a gente compra Que é caro. caro. E assim, o que aquilo ali melhorou na tua vida, né? O que isso vai te levar de conforto, Exato. né? De qualidade mesmo, De né? qualidade mesmo. Então, a gente tem que pôr tudo na ponta do lápis, né? O que eu quero para mim, né? Eu vejo muito, eu tenho muita paciente que assim, virou a chave, e aí ela vem e faz cirurgia refrativa, daí que ela já faz plástica, daí que ela já, sabe, tira a varize. É verdade, não é verdade. Às vezes o ponto de partida é a cirurgia refrativa. Exato, tipo assim, o pessoal vem, vira a chave e começa a se cuidar, porque a cirurgia refrativa nada mais é que você cuidando de você e querendo melhorar a tua vida. Perfeito. Então, isso é muito bacana. E aí, quando elas voltam, tipo, totalmente reformadas, eu falo assim, reformaram. Você tem que chegar e começar a tirar foto com elas, né? É muito legal, é muito bacana. Mas vem cá, mas muita gente tem medo de operar os olhos, né? Gente, eu falo que isso Conta é um medo pouco aí, totalmente infundado. O que tem de mito, o que tem de verdade? Porque na internet, como você já frisou anteriormente, a gente encontra tudo, né? Tudo, né? Exato. Tudo. E esses dias eu vi, assim, só dando uma cortada em você, esses dias eu vi que a pessoa que repõe vitamina D vai acabar com as dores no pescoço dela. Vai melhorar. Eu falei, pelo amor de Deus, tem gente que acredita no negócio desse. Pois é. E me conta aí, o que tem de mito, o que tem de verdade nisso? Porque assim, a pessoa, poxa, vou operar o olho, risco de perder, ter alguma complicação. Então, o que acontece? Eu falo que um grande mito é aquela história assim, operei e saí enxergando. Depende do tipo de cirurgia, Perfeito. né? Conta Se isso pra for o LASIK, normalmente você opera e sai enxergando, né? Porque eu tirei a tampinha e devolvi ali a tampinha. Se for o PRK, você vai sair enxergando, daqui 2 minutos você não está enxergando mais nada. É totalmente normal, tá? A visão ela vai vir desembaçando ao longo dos dias. Então, normalmente, com 3 dias, você já tá enxergando tudo. Não que você tá sem enxergar nada, gente, mas assim, fica bem embaçado, né? Mas você consegue fazer todas as suas atividades do dia a dia, né? Outra coisa que eu falo que é mito, que muita gente fala assim, dá para operar até 12 graus de miopia. Depende, não é assim. Para você fazer cirurgia refrativa, você precisa ter a córnea favorável. Então, como eu vou planificar a córnea e eu não posso deixar ela fina, eu tenho quanto de grau para quanto de córnea. É isso que eu vou avaliar, né? Então, eu preciso tirar 4 graus? Eu tenho córnea suficiente para tirar 4? Para tirar 4. É avaliar tem gente que não tem, exato. E aí o tomógrafo ajuda nisso também? O tomógrafo vai ver justamente isso. Ele vai ver a curvatura e vai ver ali a espessura da minha córnea. Ou seja, então ele é fundamental para o procedimento. Fundamental, né? Assim, na minha opinião, hoje... Vai te dar segurança, né? Exato. Imagina você saber quanto que você pode tirar cegas, né? Exatamente. Então, assim, legal. eu acho que hoje não tem porquê, Fabiano, você operar sem uma tomografia de córnea. Mas aí que tá. Esse aviso que você deu para o nosso público aqui é importante, né? Pedir a tomografia de córnea, porque senão eles vão fazer tomografia de nervo óptico. De nervo. E aí vai estar normal e você vai lá. Exato. Então, assim, hoje em dia, gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Tem paciente meu que, às vezes, ele tem alguma alteração e fala assim, olha, você tem condição de ir para São Paulo? Faz um exame lá, que às vezes a gente não tem tudo aqui. O paciente corre lá em São Paulo, me traz o exame, eu falo, não, tudo certo, vamos operar. Tá, beleza. Eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente tem, porque oftalmologia é uma especialidade totalmente voltada para a tecnologia, não tem por que a gente operar uma córnea que tem algum defeito sem ver. Entendeu? Porque a gente tem os meios de ver. Sim. Né? E isso é muito importante. Então, eu posso operar grau alto? Posso, desde que eu tenha uma córnea grossa. Vou te dar um exemplo. Eu, que tinha 6,5, eu tinha 650 de córnea. A córnea normal é 550. Então, eu tinha muito além do normal. Eu poderia tirar muito mais né? grau. Exato. É o comum? Não é. O comum a gente vê córneas mais finas aqui em Cuiabá. Sim. Então, as córneas que costumam ir lá no consultório são em torno de 500. Aí eu não consigo. Mas o normal é 550, 550, né? Então, mas as córneas aqui o pessoal é mais fino. E mais tem um porquê fina. disso? É genética. Genética. Genética.
Cuiabano tem a corna fina. Como dizer, meu pai tem as canelas finas agora mesmo. Heitor João é a figura. Mas então, e vem cá, então o tomógrafo é fundamental, né? Fundamental. Eu acho que não tem por que você correr um risco de E a maioria das operar. clínicas tem hoje acesso a As isso? clínicas grandes têm. Eu acho que é excepcional isso, porque essa informação eu não sabia, Sim, dessa da tem que ter. tomografia. Tem Que que ela ter. vê o tamanho, né? Vai ver a espessura e vai ver a curvatura. Por quê? Eu não posso aplanar muito, porque senão a qualidade da minha visão fica ruim, né? Então, eu tenho uma quantidade máxima que eu posso aplanar. E eu não posso encurvar muito também a córnea. Então, eu preciso ter a curvatura ideal, a espessura ideal e o grau compatível com esses vem dois cá, fatores. Então, o esperado para essa cirurgia é o paciente voltar a enxergar. Ele vai enxergar no final de tudo 100%. Olha, mas eu vou te falar, eu já vi casos, você vai me confirmar isso, que aqui é uma dúvida minha. De pessoas que fizeram uma cirurgia e ainda teve que usar um pouco de óculos. Então, o que aconteceu? O que acontece? Essa acomodação da Exame mal córnea? feito. Não, exame mal feito. Me conta Primeiro, aí. eu tenho que ter um grau estável, né? Se o grau não estiver estável, vamos supor, hoje você tem 5, ano que vem você ia ter 5,5, eu operei 5, então sobrou meio grau ali, o grau ele subiu. Então não é que voltou, exato. É porque não estava estável. Outra coisa é, igual eu te falei, eu vou colocar todos os dados que a tomografia me dá no meu laser, eu vou colocar lá, espessura da córnea, eu vou colocar a curvatura. Se o exame foi mal feito, eu vou colocar a curvatura errada e a espessura errada. E vem cá, e quanto tempo você tem para fazer o exame e até quanto tempo você tem para fazer o procedimento cirúrgico? Eu gosto de 3 meses, eu não gosto de demorar muito com o exame. Mas Por a quê? literatura fala até quando? A literatura não tem isso muito falando. Não. parametrizado. Mas o que acontece? A gente sabe que a córnea, ela é um tanto quanto maleável. Sim. Então, se eu durmo muito em cima daquele olho, se eu coço muito o olho, eu vou alterar. Paciente que usa lente de contato. Eu sempre peço para os meus pacientes que vão operar 7 dias sem lente de contato para 7 fazer dias? o exame. Exato. Nossa. 7 dias sem lente de contato Tem para gente fazer que o exame. não tem como ficar sem lente. Tem que ficar. É. Porque senão pode ocorrer erro na cirurgia. Porque a lente de contato, ela querendo ou não, dá uma apertadinha na córnea e vai mudar aquela curvatura. Então, o ideal é que ele fique 7 dias para fazer todos os exames ali da cirurgia. Perfeito. Inclusive então, o exame de grau. No máximo até 3 meses da tomografia. E isso eu acho que é interessante. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida sem o óculos. O quanto que as pessoas que fazem essa cirurgia, quanto que isso impacta na vida deles? Dá um pouquinho dos relatos no seu dia a dia, no seu consultório, só para a gente passar para o nosso público. Poxa, eu usava óculos, tal. E creio eu que na autoestima deve ser o principal, né? Não, pra mulherada, gente, assim, a maioria dos meus pacientes são mulheres. Homem também, Ana. Poxa, Não, mas eu digo assim... É porque tem esse negócio, o homem usa óculos, ele fica mais estiloso. Não é só isso. É pela coragem também, Fabiano, que é o que você falou, muita gente tem medo. O homem é meio medroso. O homem costuma ser meio medroso, mas eles vão, meus pacientes vão lá firme e forte, né? Até porque, gente, a cirurgia dura 1 minuto cada olho, então jogo assim, rápido, né? não dá nem tempo de sentir medo. Mas a grande maioria são mulheres, né? Conta alguns relatos bacanas aí pra nós. Gente, vocês não têm ideia. A pessoa chega no meu consultório assim, feliz da vida. Ele fala assim, doutora, viajei pro exterior, quem gosta de viajar. Fui na loja, tinha lá óculos da Tommy, de não sei quem. Tudo Comprou $10. Comprei tudo, porque eu não preciso trocar lente. Porque antes eu tinha que comprar a armação e lá trocar a lente e colocar o grau. Agora eu fui lá e comprei tudo. Entendeu? Então a pessoa chega feliz da vida e fala, doutora, eu tô com a bolsa cheia de óculos. Meu sonho era ir lá e experimentar um monte de óculos. Então, assim, são coisas simples, Fabiano, que mexe na vida da pessoa. Que mexe na vida da pessoa. É só quem sofre, sabe? Só quem sofre sabe. Eu tenho muito... Homem, eles vão mais pelo esporte, né? São homens que praticam esporte e eles querem a liberdade por conta, né, de esporte. Então, eu tenho vários, assim, que fazem trilha em cachoeira e falou, eu já consigo ir pra cachoeira. Que legal, Triatlon. Né? Olha como impacta na vida das pessoas. Exato. Né? Eu tive um paciente que eu quase Conta morri aí. quando ele me falou. Ele operou num dia, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Ele operou num dia, no outro dia ele foi num triatlon. No triatlo? No outro dia. Boa. Qual que é o tempo de pós-operatório de repouso? Assim, eu costumo ser rápido, mas não tão rápido. Não tão né? rápido, mas mais ou menos, em média. Eu deixo afastado 3, 4 dias, mas a pessoa fica com uma lente de contato terapêutica cerca aí de 7 a 10 dias. Então, eu falo assim, para fazer alguma Dá atividade... uma segurada pelo menos uma semana. Né? Exatamente. Dá uma O cara segurada no outro uma dia semana. foi? No outro E aí, dia aconteceu alguma coisa? Nada. Aí é Deus que estava com ele, né? Mas eu tive um que, infelizmente, aconteceu. Ele foi para uma corrida de motocross na lama, nesses negócios assim. Sim.
Por isso que eu falo, homem é mais por esporte. Eles gostam de fazer recreativa por conta do esporte. Ele foi nesse negócio de motocross e aí voou um pedacinho da moto da pessoa da frente no olho dele. Vem. E aí ele pegou infecção. Não levou os colírios, tá? Não levou nenhum colírio. Então aí pediu para ter problema, né? O olho dele começou a arder. Ele pediu, falou, gente, alguém tem um colírio para me emprestar? Usou um colírio que ele não sabe qual foi, de alguém que emprestou para ele. Mas assim, eu falo que o meu santo é forte. Na hora que ele chegou no consultório, a gente viu, porque, gente... Com quantos dias depois ele chegou? Ele chegou com uma semana depois, já estava com uma bactériazinha na córnea. Aí tratou a bactéria? Entramos com antibiótico, começou a tratar. E meu santo é forte. Eu rezava tanto no olho dele que a visão dele ficou 100%. Tira uma dúvida minha. Geralmente, qual antibiótico é usado? Normalmente, a gente usa a 4ª geração, né? Que é o Vigamox colírio. A gente usa só colírio. É Vigamox ou Zimar, né? Aí a gente tem algumas, que é a moxifloxacina, né? A gente tem algumas opções agora no mercado, que tá chegando, né? Ainda bem, porque assim, teve uma época da oftalmologia que era muito fechado o mercado. Sim. Então, eu só tinha um laboratório para passar. Agora, ainda bem que nós estamos dando valor à oftalmologia. E vem cá, e a gente está tendo mais opções. Tem muita resistência bacteriana? Você já pegou casos? Então... eu rezo para não ter. Por quê? Se você estava preso só numa marca, você ficava refém, não? Não, acaba que não, porque a córnea, ela costuma responder bem, né? Ela costuma responde bem. Ela responde bem. Só que se eu tiver resistência, aqui em Cuiabá a gente tem um problema, porque a gente precisa mandar manipular colírio e é em São Paulo. Aí eu tenho que mandar manipular lá, eles têm que enviar de frete aéreo, tem que chegar aqui. Nadou, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, a gente reza para não ter nenhuma resistência e a gente conseguir controlar, né, com as quinolonas aí de 4ª geração. Perfeito. E vem cá, mas para quem não pode fazer, não quer fazer, tem alguma alternativa que a pessoa... Tem. A gente tem alternativas bacanas para quem não pode fazer cirurgia refrativa. Eu tenho conta aí. Miopia até 7 graus, né? E tem um astigmatismo baixo, a gente tem o que a gente chama de ortoceratologia, que é a lente da Cinderela, que a gente fala. Você vai dormir com uma lente especial. Tem isso, lente da Cinderela? Você dorme com uma lente especial, só não pode perder, né? A Cinderela não é que perde o sapato? É que perde o sapato. Eu não sei por que tinha que ser bela adormecida, né? A lente da bela adormecida. Você dorme com a lente, chega de manhã cedo, você vai retirar a lente e você está enxergando. Você faz ao contrário, em vez de você usar de dia, você vai usar à noite, de dia você vai tirar e você vai estar enxergando. Tá, mas vem cá. Mas você tem que ficar usando a lente direto, todo dia. Porque o que ela vai fazer? A diferença da cirurgia. Exato. Cirurgia é uma vez. Uma vez acabou. Ela vai apertar a córnea, gerando a planificação. Quando você tirar de dia, a córnea ela vai estar plana, né? Só que no decorrer do dia, a córnea ela vai voltando. Por isso que você tem que usar a lente de novo. Ana, me conta um negócio. Você está já formada no mercado de trabalho tem quanto tempo? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Nossa, eu sou jovem, tá, gente? Não, mas peraí. Deleta essa pergunta. Não, mas vem cá. A pergunta é pelo seguinte. Nós falamos muito de tecnologia, tomografia, aparelhos, laser e tal. O quanto que evoluiu essa tecnologia para a área da oftalmologia de 12 anos que você está formado? Mas você entrou 6 anos. Quanto que evoluiu essa tecnologia? Fabiano, conta pra gente aí. Todo ano a gente... Porque assim, são máquinas, né? E o que a gente faz na máquina? Atualização de software. Todo ano tem atualização do software, do laser e do tomógrafo. Esse tomógrafo apareceu para você, por exemplo, na sua rotina, quando? Na residência a gente já usava. Já usava? Já usava o tomógrafo. Mas o software que melhorou, então? Exato, eles vão evoluindo, né? Vão cada dia ficando mais preciso, né? Porque assim, esses aparelhos, gente, e dá um exemplo de 1 milhão, é caro. Sim. Então, assim, não dá para trocar, né? Eles atualizam o software. E me dá um exemplo aí do que melhorou com... Você já me deu uma especificada aí do tomógrafo, quanto melhorou. Mas os tomógrafos antigos, esse software antigo para esse de agora, o que melhorou para você? Precisão. Hoje a gente opera sem deixar essa questão aí de grau residual, se o exame foi muito bem feito, porque o aparelho, ele é preciso, ele é muito mais preciso, né? E a gente sempre orienta, né, lá no laser, a fazer 3 medidas, porque o próprio aparelho, ele vai pegar essas 3 medidas e fazer uma média para ficar o mais correto possível ali. E vem cá, você está falando de evolução de software, onde que nós vamos parar com essas tecnologias? Não vai parar, né? Não vai, né? Não vai parar. E quais são as perspectivas, assim? O que você pensa para o futuro? Porque, assim, a gente fica muito pensando, nós que somos médicos, né? E buscamos sempre o melhor para os nossos pacientes. Vai chegar um momento que esses aparelhos vão operar por si só, né? A pessoa vai enxergar por muito mais tempo. Exatamente. Né? Assim, tá evoluindo de um tanto, né?
que eu falo que vai chegar, igual você falou, uma hora não vai precisar tanto da gente, mas a gente que tem que fazer os cálculos todos da cirurgia, né, e fazer a avaliação. Porque por mais que seja, né, tudo muito tecnológico, o olho do oftalmologista, a consulta ele do médico é soberana, exatamente, a clínica médica é soberana. Ele muda totalmente Mas é impressionante, a conduta, né? Eu fico é pensando nisso porque, olha, para quem já me acompanha aqui, eu fiz fisioterapia primeiro e antes de fazer medicina. E me lembro da época das partes da reabilitação, né? Era uma toalha quente, era forno de bia, os aparelhos, ondas curtas, era um trem gigantesco que tinha. E hoje a gente já evoluiu tanto na tecnologia, a gente tem tanta coisa nova. Exato. E o negócio não para. Cada dia que passa tem coisa nova, né? Interessante, né? A minha preocupação hoje é só se a gente pensar assim na economia, porque esses equipamentos são o quê? Importados, né? Então a gente depende de dólar, euro, e aí tudo vai ficando mais caro, né, para os nossos pacientes que são, querendo ou não, consumidores, né? Então, quando você vai comprar, né, um aparelho desse, hoje o valor do aparelho é muito superior a tecnologia também vem acompanhada de bem, valor, né? exato, É um investimento de valor, alto, né? investimento alto. E a maioria dos médicos compram em conjunto, creio eu, né? Normalmente sim, porque um equipamento de laser é muito caro, né? Então não tem como você. E nem compensa também, você não vai ter o retorno comprando um laser sozinho, não faz nem sentido, não. E vem cá, você está localizado, para quem não te conhece, você está localizado aonde? Na Avenida das Flores, 526, gente, lá na Vital Dor e Regeneração. Beleza, Vital Saúde. E vem cá, no que lá na Vital, para quem não nos conhece, o que lá na sua clínica, que é a minha também, eu tô lá atendo, minha não, né? Eu atendo lá também, tá, pessoal? O que ela tem de diferente lá para receber o paciente de uma forma mais humanizada? Conta para nós. É exatamente isso, Fabiano. Lá na Vital, a gente preza por um atendimento diferenciado e de qualidade. Perfeito. A minha intenção, né, sempre que eu vou fazer treinamento das meninas, é que você seja recebido e se sinta em casa. Eu quero que o paciente chegue, né, e se sinta à vontade, tanto na nossa recepção quanto na nossa sala de exames. É isso que eu prezo para o paciente. Eu sempre oriento as minhas secretárias, o paciente precisa de algum exame, tenta ligar para o lugar que precisa agendar, orientar aquele paciente direitinho. Você sabe, a gente tem muitos idosos, né? Então, a gente acessibilidade é um diferencial lá, exato, né? Temos elevador temos lá. Elevador. Para quem tem filhos, a gente tem uma brinquedoteca ali que a criança pode ficar brincando, né? Então, inclusive no banheiro, a gente tem trocador. Porque eu que sou mãe, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu chego num lugar e não encontro trocador... Tchau, né? Pega e vai embora. Nossa, é muito desagradável. Você vai trocar a criança onde, Fabiano? Você fica assim, não dá, Quer dizer, é um ambiente, assim, não é porque eu tô lá não, mas é um ambiente bem humanizado. Pessoal, bom atendimento, né? Pensa com carinho num todo, né? Na questão da brinquedoteca. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Então, e a gente quer fazer tudo para o paciente ser resolvido lá. A gente não quer que você tenha um problema, a gente quer resolver o teu problema ali. Então, o paciente precisa de uma consulta com outro especialista, a gente tenta resolver, né? O paciente precisa de um exame, a gente tenta resolver ali. E outra, né? Vale lembrar que lá você tem estacionamento do lado, você tem exames de imagem, laboratório perto, né? Então, a facilidade, não é porque eu tô lá também não, mas é verdade, a facilidade pro paciente ajuda muito. Em Cuiabá é muito chato, você tem que pegar num lugar e ir para outro. Exato. Né? Então... E a ideia é justamente essa, facilitar para o paciente, porque a gente sabe que hoje em dia é todo mundo muito corrido, né? A gente precisa otimizar as coisas, não dá para eu vir aqui fazer um negócio e ir lá fazer... Gente, não dá. A vida da gente é corrida. Então, a gente pensou nessa localização justamente porque já, né, eu consigo resolver várias coisas ali no mesmo lugar. Eu acho que ficou perfeito, né? Na antiga clínica onde o teu esposo atendia, você lembra a dificuldade que era para estacionar. Para estacionar era terrível. Não, e outra, eu que lido com muito paciente cadeirante, tinha vezes que o paciente tinha que parar o acompanhante parava o carro no meio fio, descia o cadeirante, depois ia lá, nossa, era uma dificuldade. E outra coisa é o telefone, né? Lá a gente tem diversas linhas telefônicas para vocês não ligarem e não serem atendidos. E se por um acaso isso acontecer, as meninas têm orientação de ligar de volta para o paciente. Sim. Por quê? Gente, é muito chato você ligar num lugar e ficar tum, e você tá lá esperando. E outra, resposta. Né? E tem suas mídias sociais, diz aí qual que é o teu seu Instagram. Meu Instagram é @anarafaela.oftalmo, tá, gente? Pode me seguir lá. Vai ter muito conteúdo, né? Sempre tem conteúdo legal para vocês. Não, a Ana é bem legal e bem acessível, né? Então, pessoal, você que tem dúvida de alguma coisa que nós conversamos aqui ainda,
na hora que o episódio estiver disponível, entra em contato com ela, né? E vai lá na clínica conhecer, né? Isso. E vem cá, agora a gente está chegando ao fim. E no nossos quadros, nós temos 2 quadros aqui. Se você pudesse dar um único conselho para quem tem um receio de fazer cirurgia refrativa, que está sofrendo, deixa uma mensagem aqui inspiradora para essa pessoa, para abandonar o óculos e ter vida nova, né? Vale a pena ou não vale? Gente, eu sou operada. Para mim foi assim, mudança total de vida, super vale a pena. A qualidade de vida muda totalmente. É um minutinho que você vai ficar ali, cada olho, que vai mudar a tua vida por completo. Vale a pena, né? Vale a pena, é totalmente qualidade diferente. de vida vale a pena, Qualidade de vida vale a pena. Qualidade de vida não é só você se exercitar, é você conseguir ver melhor também, conseguir enxergar ver melhor, né? Exato. Isso faz a diferença, Muda né? a sua saúde mental, Fabiano. Sim, sim. E Porque fora sem as outras consequências, dor de cabeça. Exato. Eu, quando riscava o óculos, era um transtorno, né? Imagino. Não é legal. Vem cá, nós temos o quadro final aqui, é um bate-volta, tá? Então vamos lá, eu vou te falar uma palavra, você retruca pra mim com o que vier na tua cabeça. Um hábito que você tem. Dormir bastante. Dormir, Gente, trabalha adoro muito, dormir. né? Ai, é tão bom você chegar em casa, dormir. Agora com criança nova deve estar difícil. Olha, eu vou te falar que meu filho é muito tranquilo. Aí eu vou colocar ele pra dormir 7 horas da noite, gente. Eu coloco ele pra dormir. O que acontece? Eu durmo. Durmo junto vai com até ele. no outro dia? Vou até no outro dia. Caramba, meu. Ai, quem dera. Gente, dormir é muito bom. Fala a verdade, não é? É bom, é bom. Uma música ou um cantor que você gosta, cantor. Olha, eu gosto muito do Aerosmith. Eu acho que todas as Sério? músicas dele Aerosmith? são muito boas. É diferente, né? Cada pessoa que vem aqui Eu gosto muito. cantor musical. O que te motiva, Ana? Meu filho, né? em tudo. E eu acho que sua profissão também, porque você vai atrás. Gente, eu falo, eu amo ser oftalmologista. Sim. Eu não nosso não podcast, seria pra quem outra assistir, coisa. vai ver isso. Porque você sofreu muito, né? Sim, sofri muito. E assim, eu nunca consegui pensar. Eu fico pensando assim, gente, se eu não fosse oftalmologista, o que eu ia ser? Não sei. Eu não tenho uma resposta para isso. Né? Antes de ter meu filho, eu vivia oftalmologia. Eu estudava de manhã e de tarde, de noite, quando eu morava em São Paulo, eu estava na Unifesp, assistindo aulas e aulas e aulas e aulas o tempo todo. Né? Depois que a gente vira mãe, querendo ou não, muda um pouco a nossa rotina, Sim. porque a gente tem que dar uma atenção ali para a criança. Ainda assisto as aulas da Unifesp de córnea toda a quarta-feira de manhã, né? Mas a gente quer viver pro filho, porque pelo menos enquanto eles são pequenininhos, depois que cresce, não tem jeito, né? E dá para conciliar, né? Nós que temos muitos alunos da medicina aqui, que acompanham a gente, é uma especialidade, principalmente para as mulheres que querem ter a maternidade, né? Eu digo que aqui em Cuiabá dá bem, tranquilo. Né? Lá em São Paulo, a oftalmologia ela é bem mais corrida, né? Já fica mais difícil para você ter uma conciliação. Mas aqui em Cuiabá ainda a qualidade de vida para os oftalmologistas é muito boa. Dá para ter a conciliação, sim, com a maternidade, né? Mas eu digo assim, que toda profissão dá. É só você querer, você ver quais são os seus objetivos. E otimizar seu tempo, né? Exatamente, otimizar seu tempo. Um hobby que você tem? Eu gosto muito de joguinhos, gente. Eu sei que não é para jogar joguinho no celular, mas eu gosto de Você gosta? Gosto! Às vezes quando eu tenho um tempinho... Dá lá no joguinho. Família para você? Família, para mim, é muito importante. Eu acho que é a base, né, Fabiano? A gente sem família, eu não consigo me imaginar Você é muito no mundo. apegada no teu pai, Eu né? sou muito apegada na minha família, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão. Eu falo que meu irmão, assim... Isso é verdade, gente. O meu irmão é uma pessoa fantástica, gente. Ele me ajuda em tudo. A impressora quebra, eu ligo para ele. Falo, vem aqui. Ele é craque nisso. Ele né? é craque. O meu pai também é fantástico. Tudo que eu precisei, gente, na vida, assim... Tudo, né? Me ajudou. A minha mãe também. E eu acho que isso é importante também no sentido que agora você é mãe, né? Você está construindo tua família. Exato. E creio eu que você vai tentar ser um pouco do que teu pai e tua mãe foram para você, né? Exatamente. E a gente vê hoje em dia, pelo menos eu vejo no consultório, infelizmente, que falta muita família para as pessoas, né? Falta muito, principalmente quando a gente vê algumas crianças, né? Hoje eu acho que assim o diagnóstico de deficiência de atenção e hiperatividade ele está muito aí na mesa. É uma coisa que chega muito para você, muito, né? Muito, eu esqueci de perguntar isso para você. Muito. E às vezes você fica pensando assim, parece que está querendo chamar um pouco a atenção ali da mãe, do pai, né?
Tem muita criança que tem grau alto de miopia e tá com diagnóstico de deficiência de atenção. Isso eu tenho muita. Deve ter tá? muito. Eu esqueci de perguntar, tem muito, né? Muito. Às vezes chega com 3 graus de miopia no consultório. Gente, lógico que não tá prestando atenção na sala de aula, não tá enxergando nada. Né? Então, assim, antes de um diagnóstico de deficiência de atenção, de hiperatividade, leva no oftalmo, que é uma coisa mais simples. Você vai conseguir já, eu já né? até estou imaginando o caso aqui. Tem a miopia, a criança não está enxergando. Cria um diagnóstico para ele, imputa um diagnóstico de transtorno aí. Já entra com medicação psicotrópica. Sim, exato. E aí o menino fica dopado. E uma coisa assim que eu sempre digo, eu não sou psicóloga, gente, não sou pediatra, mas o que eu fico pensando assim em mim quando era pequena, né? E eu vejo que agora parece que o pessoal não se lembra. Cara, criança gosta de ficar sentado vendo aula, é chato, é maçante, é difícil você prender a atenção daquela criança. Aí eu fico pensando assim, eu tô achando que quando eu era pequena eu devia ter uma hiperatividade, porque eu não ficava parada na sala de aula. E hoje em dia, se a criança não ficar parada, a criança tem alguma coisa. Mas, gente, a criança é criança. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, em que ponto, né, a gente tá vendo ali que é uma criança que tá querendo ser criança e que ponto é algum transtorno. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que a gente tem profissionais e profissionais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No consultório eu vejo, e às vezes eu vejo que é um pouco de querer chamar a atenção dos pais, porque entra o pai, a mãe, a criança, pai no celular, a mãe no celular, às vezes está falando, está numa ligação enquanto eu estou atendendo a criança. Às vezes, olha, a gente vai para o mundo aqui num podcast, né? Eu tenho que dosar um pouco as palavras, mas às vezes uma palmadinha, uma puxão de orelha não faz mal para ninguém, né? Pois é. Às vezes está faltando isso muito nos dias de hoje. Está faltando isso, mas eu digo assim, como você vai punir a criança se você também não está dando a atenção que ela precisa, né? Você vai numa consulta médica para ver o porquê que seu filho não está enxergando. E você fica numa ligação telefônica falando do seu bronzeado no final de semana. Isso já me aconteceu. Você passou por isso, né? Nossa. Entendeu? Se eu conheço bem essa aqui, ela deve ter ficado uma arara. Sabe? Tipo assim, eu bebi muito, tal, não sei o que, fiquei chapada, caí no chão. E a criança do lado, a mãe falando que ficou chapada. Não, nossa. E eu assim, tipo... Oi? Né? Oi? Então... Eu acho que a gente precisa de mais família, né? Sim. A família, ela precisa dar uma atenção maior, né, para todos os membros ali, porque tá muito difícil esse mundo que a gente está vivendo hoje. Se a gente não se apegar na família, se a gente não tiver a família ali para se apegar, você vai se apegar em quem? Eu acho que é ter um tempo também, por exemplo, às vezes também tem um outro lado, a pessoa trabalha demais, tal, é negócio, mas chegar naquele momento ali, ser do filho. Exatamente. Né? Do filho. Pode ligar o Papa, vai ser o filho que está ali, né? Exato. Bom, muito legal. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal da nossa audiência, desde já te agradecendo por tua presença. Foi um papo mega gostoso, tirei várias dúvidas aqui, eu acho que o nosso público vai adorar assistir o episódio. Semana que vem vai estar na área, né? E, cara, muito obrigado mesmo, mano, de coração. Nada, viu? Imagina, Fabiano, eu que agradeço. Sou muito grato por tudo que você fez por mim quando eu cheguei aqui. Imagina. Uma mensagem para o nosso público aí, final. Gente, consultem o oftalmologista, mesmo sem estar sentindo nada. É muito importante, até porque muita gente não sabe nem seu histórico familiar, tá? Então, se você não for consultar e fazer um exame bem feito, você não vai ser diagnosticado com doenças que têm tratamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, procurem sempre o oftalmologista e levem seu filho ao oftalmologista desde muito pequenininho. Não esperem a alfabetização para levar a criança no oftalmologista. Muito legal. Bom, pega para mim, todo nosso convidado aqui, a gente tem uma lembrança para o nosso convidado, que né? Bacana. Você vê que o nosso podcast é chique, ó, caneca. Adorei, Deixa eu pegar aqui, ó, vamos quebrar um pouco a regra aqui rapidinho, mas deixa eu pegar aqui uma lembrança nossa. Ai, que lindo. Bom, a gente uma adora lembrança presente. nossa, é uma camiseta, sei que agora você está um pouco empenhada, na academia. Meu personal é ótimo, se alguém quiser indicação. Olha atrás, que legal, ó. Body Doc. Olha, gostou? Top, né? Adorei, obrigada. Espero que tenham gostado. Bom, pessoal, mais um episódio chegando ao fim. Agradecer novamente a doutora Ana Rafaela. Esse programa é feito para você com o maior carinho, levando informação sobre saúde de áreas diversas, sobre negócios. Espero que tenham gostado. Não esquecer de sempre lembrar nosso patrocinador, a Reviscom, um ácido hialurônico que é excepcional, eu uso no meu consultório, pessoal. Então, você que tem dor articular, aquela famosa tendinite, bursite, que te incomoda de praticar o teu esporte, de ir na academia, venha conhecer
a Reviscom. A gente usa no nosso consultório, desde já pode ir lá no meu consultório também, vocês queiram, que vocês vão ter acesso a isso aí. Valeu? Compartilha esse link, ativa o sininho, não deixa de visitar a nossa página. Beleza? Abraço a todos, tchau, tchau.